Boa noite, amada. Primeira a chegar, hein? Seja bem-vinda. Que bom ter você aqui, viu? Você tá me ouvindo bem? Hoje nós vamos trazer um tema bem importante, né, para o momento que nós estamos vivendo. Boa noite, tudo bem, amada? Estão me ouvindo bem? Eu já coloquei o tema, para quem não sabe. Hoje a gente vai falar sobre o florescimento da intuição. Oi, Dani, tudo bem? Ah, Maria! Tá com outro nome hoje, bem-vinda. Estão me ouvindo bem? Me fala um pouquinho. Oi, Dani. Me fala se vocês estão ouvindo bem. Eu pus uma música de fundo bem baixinha. Oi, Adriana. Bem-vinda. Me falem se a música tá boa, se tá muito alto, se tá bom. Oi, Marina. Bem-vinda. Que delícia. Que bom. Ótimo. Que bom. Um tema bastante importante por vários motivos, né? A gente vai estar falando disso hoje. Esperar as meninas entrarem. Oi, Cláudia. Bem-vinda. Porque a intuição, ela tá relacionada, ligada, Marina, ligada, Maria. A intuição, ela está relacionada a tudo, né? E esse momento que nós estamos vivendo, mais ainda, né? Que bom, Adriana. Interessa a todos nós, né? Tanto homens quanto mulheres, né? Eu vou tirar para a gente começar, como sempre, uma carta para a gente saber qual a energia da flor. A gente vai trabalhar uma flor específica, mas para a gente ouvir o recadinho da flor aqui, inicial, nós vamos falar hoje sobre o Olive. Olha que lindo. Que fala desse descanso, olha que delícia. Desse repouso, dessa reposição de energia vital, né? Fala de energia de vida. E por que a gente vem se sentindo tão cansado, né? Nesse momento? Às vezes a gente está fazendo menos do que a gente estava, mas nós estamos nos sentindo mais cansados, mais esgotados, porque nós estamos desconectados, né, da fonte de nós mesmos. Então, por isso que hoje eu trouxe esse tema, que eu acho que é um tema muito importante. E como é que a gente pode florescer isso, como é que a gente pode trazer isto para o nosso dia a dia, né? Então, nesse momento que nós estamos vivendo planetário, né, nós estamos sendo instados e urgentemente chamados para esse retorno para dentro, né, para esse retorno para o eu, né, para esse retorno para a nossa vida e para o nosso mundo interno, né? Oi, Grazi, linda. Oi, Gi. Então, todo esse movimento que nós estamos fazendo, né, de ficarmos em casa, está trazendo essa necessidade de nós entrarmos em contato com os nossos conteúdos, né? Só que muitas vezes, por conta disso, dessa desconexão que nós estamos, né? Porque nós estamos conectados aqui, né? Pela via eletrônica, né? Muito conectados com todo mundo, mas desconectados de nós mesmas, né? Oi, Ana. Então nós estamos sendo obrigados a aprender a viver de uma nova maneira, aprender a viver, né? E florescer o novo ser humano, né? O humano da nova era. E eu lembro que um mestre uma vez falou uma coisa que eu acho que é o que a gente está vivendo agora, que
É como se a gente estivesse trocando o pneu do carro com o carro em movimento. Então a gente não está tendo tempo, né, de parar e ficar ali num mundo onde a gente não tem estímulo nenhum para a gente ficar e fazer a nossa transição aqui planetária interna. Não, a gente está trocando esse pneu em movimento. Nós estamos tendo que mudar tudo na nossa vida de uma vez só. E não tivemos opção, fomos empurrados para esse momento de transição e de mudança. A gente pediu há tanto tempo, a gente vem pedindo, rezando, orando, vibrando, e esse momento chegou. E aí a nossa parte, agora cada um tem que fazer a sua parte para poder colaborar com o todo, né? Colaborar com essa ascensão de consciência. Então, onde a gente vai viver mais conectado, onde a gente vai aprender a se comunicar de uma forma diferente, onde a gente vai aprender a viver e ter mais compaixão com a gente, com o outro, né? Então, é um momento muito importante, né? Hoje eu até coloquei um bindi aqui para representar exatamente o que a gente veio falar hoje da intuição, né? Que é muito conhecida como uma virtude feminina, né? Uma virtude da mulher, como se somente a mulher tivesse intuição. É muito conhecida como sexto sentido, então os 5 sentidos são os que a gente tem aqui no corpo físico, a intuição seria o sexto sentido, algo extrafísico, e que somente algumas pessoas, né, uma coisa mais mística, é que tivessem, né? Então a intuição é para quem tem um lado místico, mais aflorado. Isso não é verdade, né? Eu vou hoje trazer esse retorno nosso para a infância, esse retorno para o nosso eu pequenininho, onde a criança, quando ela é bem pequena, ela tem essa lembrança e essa memória, né? Primeiro, terceiro olho mesmo, Cláudia. Então, essa memória e essa lembrança de quem ela é de verdade. Então, a gente vê a criança agindo com uma espontaneidade, né? Às vezes com dons e talentos, né? Tocando piano, outros cuidando dos animais, das plantas, um dançando. Então, expressando de uma forma bem livre, bem solta, o que ela é. Então, quando ela nasce, né? Se o ambiente, se o meio for propício, essa criança ela vai florescer ainda mais esses dons, esses talentos, vai estar conectado com ela mesma, com a expressão do que ela é, da alma, né? Então a gente está falando aqui de uma experiência que nós estamos vivendo aqui no planeta Terra. Então a gente está vivendo uma experiência, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência aqui no plano terrestre, né? E não o contrário. Então nós estamos vivendo nesse corpo durante esse período para que a gente possa manifestar tudo que a gente veio manifestar aqui, nossa missão de alma, que é o que todo mundo busca, o propósito, o que eu vim fazer aqui. E a criança, ela tem isso todo fresquinho, porque ela acorda aqui, nasce e tem aquilo, né? Ela é livre. Então ela quer chorar, ela chora, ela quer sorrir, ela sorri, ela quer subir na árvore, ela sobe na árvore, ela vai ouvindo essa vozinha manifestando como se fosse ela mesma. Então não tem ainda aquela interferência da nossa mente, que depois a gente vai falar um pouquinho. Então a gente tem aquela expressão, né? Ai, faça isso, faça aquilo, de uma forma mais fluida, né? Então na criança, essa voz da alma, essa intuição, ela se manifesta de uma forma bem aflorada, né, de uma forma belíssima. E aí, com o passar dos anos, né, segundo a nossa biografia, segundo a nossa história, né, de traumas, de dores, de crenças, às vezes eu estou numa família que é muito controladora, que é muito castradora, que é uma família muito rígida, né? A Gi despertou e acordou para a intuição, né, Gi? Exatamente. Então a nossa criança, ela tem isto aflorado. E aí a gente vai sofrendo choques, né? Nós vamos sofrendo choques quando a gente se expressa aí e vai falar alguma coisa espontaneamente, vai se expressar puramente, né, com inocência, e a gente é podado, é tolhido, ou a gente chora, não pode chorar, a gente começa a ser comparado, a gente começa a ser moldado pelas crenças.
Então, vem uma crença, né, de uma religião, uma crença política, uma crença familiar, e aí a gente começa a criar dentro da nossa mente várias crenças e várias verdades que não são nossas, que nós ouvimos alguém falar, às vezes, como outro dia eu postei no nosso grupo, uma criança com o olho da mãe e o outro olho do pai, enxergando, como se ela estivesse puxando e olhando para o mundo, como muitos de nós ainda hoje enxergamos o mundo com o óculos, às vezes, de uma religião, com o óculos do meu pai, o óculos da minha mãe, olhando com esses olhos o mundo. Né? E aí o que acontece? Cláudia, é nossa infância. Todos nós vivemos isso em algum nível. Né? Quando os pais são um pouco mais conscientes, eles deixam essa criança se expressar de uma forma mais natural e livre, mas todas as crianças vão sofrer os choques, todas as crianças vão se frustrar, todas as crianças vão, por mais evoluídos que sejam esses pais, elas vão ter as questões, elas vão olhar para eles e vão ver as crenças e as questões que eles acreditam e começam a se afastar muitas vezes do seu eu interno, né? Porque muitas vezes na escola elas são também tolhidas, apontadas, julgadas. Então, por conta de tudo isso, a gente começa a se afastar do nosso eu, né? A gente se afasta da natureza, a gente se afasta de quem a gente é de verdade, né? E essa intuição é o que nos faz estar conectados com a nossa verdade, com a verdade dessa criança que chegou no mundo pura e pronta para realizar um propósito, veio com o presentinho pronto para o mundo, assim, ó, veio com aquele presente pronto para ir lá e manifestar. Vou fazer isso aqui, são os meus presentes. Só que a gente esquece, né? E por conta de tudo isso que a gente vai ouvindo, a gente pega e deixa lá guardadinho, escondido. E o nosso trabalho hoje, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de transição, é acordar a nossa intuição. E a nossa intuição, ela não é uma coisa que está ali, que tem que ser como se eu comprasse, ou se eu fosse, eu vou ser iniciada por um mestre, por um guru. Ok, isso também ajuda no processo de despertar, mas isso é nato do ser humano. Quando a gente fala de ser humano e quando a gente fala de sagrado feminino, a gente fala de 3 vasos principais, que são 3 locais de poder. Eu sempre comento com as mulheres que estão junto comigo. Então, o vaso do ventre, o vaso do coração e o vaso da intuição, que é este que todos possuem, homens e mulheres, que é o terceiro olho, né? E a gente fica muito preso nesses aqui de baixo. E esquecemos, até aqui a gente fica, né? Até o laríngeo. Esses 2 são mais difíceis, né? E nós estamos vivendo um momento que nós precisamos ativá-lo, né? Acordar o nosso mestre interno, né? Parar de buscar fora o que está dentro, parar de buscar a opinião e o sentido da vida lá fora e lembrar que está aqui dentro. Todas as respostas estão aqui. Esse chakra é o nosso 6º chakra, que é o Ajna, né? A cor que a gente tem para mentalizar, quando a gente faz uma mentalização, uma meditação, ele é azul índigo, né? Tem algumas pessoas que trabalham com a letra I e outras pessoas que trabalham com o OM, né? Então, é uma forma da gente fazer uma meditação e ajudar a acordar e trabalhar também essa intuição. E por que a gente tem que fazer? Então, se isso não é uma coisa mística, Pétula, então a intuição não é somente para quem vai trabalhar num centro espírita ou para quem vai trabalhar com alguma coisa que precise de espiritualidade, né? Porque a intuição, ela é a conexão com o plano astral. Lê do engano, né? A intuição, ela tem que ser ativada para o nosso dia a dia. Hoje, mais do que nunca, a espiritualidade, ela tem que ser vivida na vida prática, na vida cotidiana. E não somente dentro de uma escola, ou não somente dentro de um ambiente religioso, ou de um grupo de autoconhecimento. A gente tem que trazer o autoconhecimento e o despertar, né, e essa intuição para o dia a dia. Então, para que eu vou
ativar essa intuição. Eu tenho medo, né? Gente, não tem nada a ver somente com clarividência. As pessoas acham que assim, eu vou abrir o meu terceiro olho, vou ativar a minha intuição, vou começar a ver tudo. Vou começar a ver espírito, vou começar a ver coisas. Não é isso, né? Pode acontecer? Pode. Mas se você não tem essa faculdade, não vai acontecer. A maior parte das pessoas possuem essa intuição sutil, que é essa voz que fala conosco, que é aquela certeza, que é aquela... quando a gente tem que tomar uma decisão importante na nossa vida, a gente sabe aquilo que vem primeiro, né? E aí, em seguida, o que acontece? Entra a minha mente e eu começo a buscar e trazer essas verdades que eu recebi quando criança. Isso não vai dar certo. Não. Começo a duvidar de mim. Né? Não, mas eu aprendi isso aqui. Não, isso é uma loucura da minha cabeça. Imagina, eu vou tomar um chá de não sei o quê, vou ter que pôr a minha mão aqui. Não, nada a ver. Eu começo a me tolir e me podar e me castrar. E aí eu não desenvolvo, porque a gente não foi ensinado a ouvir a voz da intuição. A gente foi ensinado a obedecer, a agir segundo o que foi ensinado, as leis, né? As leis aqui do plano, ou segundo as crenças da sua família, é isto aqui. Você sai disso, você é louca, né? Você sai disso, você é uma pessoa que está fora da casinha, né? Está ouvindo coisas, e sendo que você está ouvindo aqui, a sua verdade interior, né? Tem uma frase que está no livro da Clarissa Pinkola Estés, que ela diz assim, não há maior bênção que uma mãe possa dar à filha do que a confiança na veracidade da sua própria intuição. A intuição é transmitida de pai para filho da forma mais simples. Então, quando eu percebo e vou validando o que o meu filho está dizendo segundo a intuição dele, eu não tiro sarro, eu não invalido, né? Então, isso é uma grande bênção, né? Só veremos o que a nossa intuição permitir para essa vida. Sim, Dani. Então, o que a gente tiver escrito é o que vai acontecer, né? Então, quando a gente fala de bênção, então, de você não tolir o teu filho, né? Você não tolir e castrar o teu filho, nossa alma, é isso mesmo. Então, não tolir, então abençoar essa intuição que o teu filho, que essa criança está manifestando, né? Ouvir junto com ele. As crianças são muito sábias, elas estão com a alma ali, fresquinha, é lindo, né? Então, a gente precisa começar a manifestar isso de uma forma mais bonita. E com a gente também, né? Quantas vezes a gente... me falem aqui se vocês já não viveram isso, né? Momentos onde a gente fala assim, putz, eu sabia que devia ter seguido aquela minha primeira intuição, não devia ter feito aquilo. Se eu tivesse ouvido, não ia ter acontecido tal coisa, né? Quantas vezes a gente não acontece com a gente sabe, tem uma informação, uma vozinha que fala, olha, aquela pessoa, ou puxa, não vá fazer aquela coisa, ou não vá hoje, não vá nesse momento. Então, porque tem uma informação da alma te dando a direção, te dando a sabedoria, falando exatamente o que você tinha que fazer, e você fala, bobagem, coisa boba, coisa da minha cabeça. E vou e faço e quebra a cara. Vou e faço e vou ladeira abaixo, não é? Muitas vezes, exatamente. Então, quantas vezes isso acontece com a gente? Porque nós deixamos de ouvir, deixamos de nos conectar. E por que a gente se confunde? Porque a gente tem várias vozes que falam dentro de nós, não é verdade? Às vezes a gente ouve falar, Pétoli, mas eu escuto muitas vozes dentro de mim. Eu escuto sempre as pessoas falarem isso. A Giovana está falando, desconfiamos o tempo todo da nossa intuição. Exatamente. Então, quantas pessoas vêm e me falam isso? Mas eu escuto, e é a voz do meu sabotador. A voz que está ali querendo me ferrar. Mas como é que eu diferencio as duas? Né? Porque existem sim as vozes destrutivas, aquelas que nos colocam para baixo, que falam, você não consegue, você é um fracassado, você é péssimo, você não vai dar conta, né? Isso é muito perigoso. Então, como que a gente diferencia? A gente diferencia pelo teor, né? A voz da nossa alma é a voz que sabe tudo,
né? A voz do nosso velho sábio, da nossa velha sábia, do nosso mestre interno, ele não vai fazer nada para nos machucar, para nos ferir, para nos colocar para baixo. Então, se você escuta uma vozinha sutil que te fala uma coisa e te traz paz, segurança, plenitude, confiança, tranquilidade, ok. E geralmente é a primeira que vem, porque ela já te coloca. Depois que vem essa vozinha que vem te colocar medo, que vem te trazer insegurança, que vem te provocar, que vem te colocar dúvida, essa não é a voz da sua intuição, né? Então, nós temos que treinar, né, a nossa intuição, que é o nosso self instintivo, que é aquela natureza selvagem, que a gente trabalha na mulher selvagem, que trabalha no autoconhecimento. Então, é esse self que nós precisamos fortalecer, né? É essa intuição que nós temos que fortalecer. E como é que eu nutro isto? Né? Porque a intuição é como se ela fosse um músculo. Pensa, eu falo, por exemplo, quando a gente vai aprender a meditar, qual que é a principal palavra para mim, dentro do autoconhecimento, que resume tudo, o caminho, né? Para mim, disciplina, comprometimento, né? Então, se por exemplo você fosse, tem pessoas que falam para mim, Pétula, eu não consigo meditar. Meditar para mim, nossa, não é para mim. Claro, eu tentei, quantas vezes? Tentei 1, 2 vezes, não dá. Realmente, para mim, eu falo, tá bom. Então começa, eu quero aprender a tocar piano. Então vai tocar piano e tenta, sem instrução nenhuma, e vai lá tocar 1, 2 vezes. Você vai conseguir tocar? Se você não treinar, se você não estudar, se você não se comprometer e tiver disciplina, não, né? Claro que tem pessoas que nascem com o dom, já nascem tocando, mas quantos, né? Em cada um no seu setor, cada um no seu propósito. Então, com a intuição é a mesma coisa. A intuição é como se ela fosse um músculo que a gente precisa exercitar. Então, o que adianta se eu não escuto, se eu não dou ouvido a essa intuição? O que acontece? Ela atrofia. Ela já existe, ela é nata, ela nasce com todos nós. Isso eu não estou falando de um dom de ninguém. Pétula, eu não tenho dom, não tenho mediunidade. Não tem nada a ver. A intuição, ela é algo que já nasce conosco, porque é a nossa alma falando. Todo mundo tem alma. Certo? Então, todos nós estamos aqui encarnados. Então, somos seres espirituais. Todos nós temos a voz da alma. Então, se a gente não nutrir, se a gente não ouvir, se a gente não treinar o nosso ouvido, não adianta, ela atrofia, né? E aí as pessoas ficam andando segundo essa vozinha que é a vozinha do sabotador, que vai somente te colocar para baixo, que vai te fazer mal. Engatamos um automático e ali nós vamos. E buscando, pior ainda, buscando a resposta, como eu não tenho segurança no meu eu, como eu não tenho segurança no meu mestre interno, eu vou buscar a resposta fora. Eu vou buscar numa religião, eu vou buscar em alguma outra pessoa, num amigo, num terapeuta. Não que isso seja errado, a gente buscar, né? Todo mundo tem alma, tem gente que pensa que não tem? Tem, se tem. Muita gente, Sandra, pensa que não tem alma. Muita gente pensa que é só esse corpinho aqui, morre e vira pó. Muita gente, viu? Eu atendo alguns. Então, qual que é o sentido disto, né, da intuição? É a gente despertar essa vozinha para a gente treinar e a gente fortalecer ela como um grande músculo. Então, começar a fortalecer, silenciar essa mente, né? Então, quando que eu escuto a voz da minha intuição? Quando eu estou quietinha. Quando eu estou totalmente para fora, buscando essa resposta nessas pessoas que eu falei, nesses lugares, ou só buscando conhecimento sem viver a sabedoria,
trazer ele para o dia a dia, para ele se tornar, introjetar e virar sabedoria, eu fico vivendo segundo a opinião do outro, segundo o que o outro acha certo. Né? Às vezes eu me machuco e saio do meu caminho porque o outro está dizendo, mas ele falou que é melhor aquilo para mim. Quem é que sabe o que é melhor para você? Adulto. Quem? O seu pai, a sua mãe, o seu filho, o pastor, o padre, o amigo, o terapeuta, quem? Né? Cada um sabe de si. Se você estiver realmente conectado com a sua intuição, como a Sandra falou, as coisas não são fáceis, precisa de prática, exercício e dedicação. Exatamente. Tem pessoas que não querem se curar, e os dons têm que ser lapidados. E a intuição, ela precisa ser fortalecida, como um músculo. Né? Ela está ligada à nossa glândula pituitária. Ela está ligada com essa conexão, né? com essa capacidade de decidir segundo a minha verdade. Então, se eu sequer sei que eu sou um ser espiritual, se eu sequer sei que existe uma alma, ou sequer me lembro disso, estou vivendo tão na Matrix, tão no dia a dia, tão fazendo as coisas amortecida, acordo, vou dormir, vou trabalhar, vou cuidar de filho, vou ficar só naquela normose, eu nem lembro. Quando alguém fala de intuição, fala, essa coisa não é para mim. E hoje eu estou trazendo esse tema porque eu quero que todo mundo que passe aqui comece a prestar atenção se você está ouvindo a voz. Se você está ouvindo a voz da sua alma. Se você está prestando atenção. Ou se você está indo segundo o que todo mundo está falando. Né? Então, eu não acredito que eu tenho que... Outro dia uma paciente minha falou, eu não acredito, Pétuli, que eu tenho que ficar sozinha. Eu acho que eu tenho que casar, tenho que ter filho, eu estou ficando velha, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aí, só que não sentia esse chamado para a maternidade. E aí assim, você vai ter filho por quê? Porque está todo mundo falando que você tem que ter filho? Você vai ter filho, você vai casar com aquela pessoa porque todo mundo fala que é legal, porque o cara... ele é um provedor, ou que aquele isso, aquilo. E se você não está sentindo, você está indo totalmente contra o que você está sentindo. Né? Para o chamado de ser mãe, para um emprego. Entende? A gente vai totalmente contra. Né? E aí a gente entra em depressão. E aí a gente não tem vontade de levantar da cama para trabalhar. E aí a gente está levando um relacionamento... Estou levando, porque tem que ser, porque é totalmente desconectado. Né? E aí a gente está em 2020, no momento que nós estamos vivendo de transição, de pandemia, onde está todo mundo pirando, e aí a gente está sendo obrigado a olhar para o nosso trabalho, obrigado a olhar para as nossas relações, obrigado a olhar para a maneira com que eu trato os meus filhos, obrigado a olhar para a maneira com que eu me cuido. Obrigado a olhar para o meu propósito de alma. E aí, se eu não despertar minha intuição, se eu não fortalecer, se eu não acordar minha intuição, eu vou pirar. Porque eu vou entrar no noticiário, vou olhar inúmeras verdades, né, entre aspas, claro. Eu vou olhar para inúmeras opiniões. Eu vou ouvir um pai, eu vou ouvir uma mãe, eu vou ouvir todo mundo. E aí eu vou começar a ficar perdido no que eu faço. Porque se eu faço isso, se eu faço aquilo, se eu faço aquilo, se eu faço... Então, é momento sim de voltar para dentro e silenciar. É momento sim de voltar para dentro e falar, bom, tá, como é que eu vou tomar essa decisão? Né, que eu preciso do meu trabalho, do meu relacionamento com os meus filhos. Como é que eu vou fazer isso? Tentando silenciar, tentando ir para a natureza, por exemplo. Buscando ajuda, claro, mas principalmente, começando a prestar atenção naquela verdade que você já sabe que ela está ali. Tem muita gente que já sabe a resposta, mas ela vai procurar um tarô,
Ela vai procurar um amigo, um conselheiro, vai olhar um horóscopo, ela vai olhar isso, vai olhar aquilo, vai procurar conselho de um, de outro, de outro, de outro. E a resposta ela já sabe. Né? Então, por que ela não para e não escuta? Né? Cada um vai dar opinião segundo a sua história, segundo o que ele também acredita. E é o melhor para você? Não. Tem gente que fala, né, se conselho fosse bom, não era de graça. Né? Então, uma coisa é você trocar uma ideia, trocar uma opinião, olhar, procurar uma rede de apoio, claro, mas decidir e opinar sempre passa por aqui, ó. Ai, ficou esquisito, Pétale, ai. Não decide agora, espera mais um pouco. Ai, não tá legal ainda. Espera mais um pouco, passa aqui, ó, neste lugar, passa aqui, ó, passa no coração, passa no ventre, até que você consiga se conectar e ouvir a intuição. Né? Existe uma flor, né? Eu que trabalho com o caminho da flor, existe uma flor que trabalha exatamente essas pessoas que estão desconectadas da sua verdade interna, do seu eu interior. Né? Totalmente buscando fora. É aquilo que eu falei, ela já sabe a resposta. Né? Os florais aguçam a intuição. E essa flor, Sandra, é exatamente para trabalhar a intuição. Então, oi Gabi, oi Bia. Então, exatamente para trabalhar a intuição. Então, a pessoa que está desconectada e ela precisa sempre da opinião do outro, tá? Então, ela está vivendo, ela sabe, tá? Eu acho que eu sei a resposta, mas eu sempre preciso da opinião de alguém, ou eu preciso de uma confirmação, ou eu não confio. Sabe quando é uma falta de confiança na sua própria intuição? Você já sabe, mas você não consegue, você precisa de alguém te segurando. Então, esse floral ele faz parte do grupo da insegurança, dos florais que trabalham em insegurança. Quer dizer, você tem um medo de confiar no que você é, em quem você é. Né? Bia escreveu, qual mantra você indica para acalmar a mente no momento da ansiedade e medo desse período da pandemia? Tem vários, né, amada? Amanhã eu vou passar, a gente vai lançar uma nova meditação que faz uma purificação emocional, tá bom? Uma meditação guiada. E depois, se você quiser me chamar, a gente conversa um pouquinho sobre isso. E eu recomendo também fazer as aguinhas, né? Eu sempre ensino aqui, você pega um copo de água e coloca para você instigar e fortalecer a sua coragem, escreve 200 Hz. E aí você coloca a mão em cima, fica ali vibrando esta frequência e depois deixa descansar 2 horas e toma. E tem alguns florais que trabalham exatamente esse medo, essa ansiedade, né? Então, é exatamente aquilo que a gente falou. Começo a buscar fora e começo a ser bombardeado por informações que estão nos ativando o medo e a ansiedade. Então, eu preciso me recolher, me conectar comigo de novo, ouvir essa voz aqui, ó, interior, né? Passa por aqui, respira, volta para você, para aí você conseguir firmar de novo, né, na sua presença. Essa flor é uma flor tão linda. Amanhã eu vou postar um texto no blog sobre ela, lá no site, tá bom? Quem quiser ler depois vai ter mais detalhes lá. Mas é uma flor que ela é azul violeta, uma flor muito linda e exatamente dessa cor, desse azul índigo do nosso terceiro chakra. Então ela trabalha exatamente a ativação desse diálogo interior, de eu começar a ouvir de novo o meu mestre interno, começo a ouvir de novo a voz da minha intuição, prestar atenção, porque ela está ali. E aí eu presto atenção e valido. Puxa, verdade, não vou, não vou fazer isso. Não, puxa, vou por aqui. Vou tomar um chazinho disso, vou fazer aquilo. Então,
eu começo a me conectar. Então, o mantra, por exemplo, Bia, eu posso buscar pela minha intuição. O que faz sentido nesse momento para mim? Né? O que eu posso usar? Qual mantra? O que faz sentido? Então, eu posso ir ouvindo o que é melhor. A minha alma sabe, eu sempre falo, a minha alma sabe o que é melhor para mim. Né? E essa flor é tão linda, eu vou mostrar a fotinho aqui, o desenho da aquarela para vocês, que é o desenho de uma fada, que ela tá fechadinha, com os olhos fechados, com a mãozinha no ventre, tem uma luz acendendo, né? Então, olhem que coisa lindíssima. Então, a cor da flor, como se fossem as pétalas. Nossa, aqui sentadinhos em posição, ó, de meditação, olhinhos fechados. Ó, a luz acendendo interna e olha aqui, ó, essas luzes aqui em cima, né? Então, esta flor, que é a cerato, ela trabalha essa dúvida, né? Quando eu escuto a minha voz interna e eu não acredito. Então eu fico, será? Será mesmo? Acho que não, né? Bobagem. Então eu começo a falar, eu escuto e falo, opa, luzinha vermelha apitando, pi, 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 pi. Peraí, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Né? Então eu ouço, porque ela é a nossa maior aliada. Né? Nós estamos estudando, é lindo esse oráculo, né, Sandra? Nós estamos estudando o livro Mulheres que Correm com Lobos, e lá a gente trabalha a ativação dessa mulher selvagem, o ouvir essa mulher selvagem, essa loba que habita aqui, ó, no nosso ventre. E o homem também pode ouvir a sua intuição, porque é um dom divino, é uma qualidade do feminino interior que existe no homem e na mulher. Quando a gente fala de sagrado, né, do divino, ele se manifesta dentro de nós através de algumas virtudes. E a intuição, ela é uma virtude do feminino, mas não da mulher. Então, essa flor, ela vai começar a ativar isto, né? Mas não adianta nada eu tomar esse floral e continuar na minha vida no automático. Não adianta, porque eu não vou ter espaço interno, não vou ter espaço para que essa intuição e essa voz interna se manifeste. Então, para que eu possa trabalhar essa intuição, eu preciso ouvir o chamado. Quando eu falo nas minhas postagens, ou quando eu falo, por exemplo, do retiro, né? Quando eu faço a abertura de um retiro, eu faço como se fosse um trabalho, né? Assim, espiritual. Eu falo que eu converso com as flores e lanço essas sementes no vento. E essa sementinha dessa flor vai chegar às mulheres que precisam e vão ouvir o chamado. Quem é que ouve o chamado? A voz da alma, a intuição. E elas falam, Pétuli, na hora, sabia que eu tinha que estar aí com você. Sabia que eu precisava tomar floral. Sabia que... Então, a alma, ela se manifesta. Quem tem o chamado para trabalhar junto comigo no caminho da flor ou junto com os florais, é um chamado que vem de dentro. É uma coisa inexplicável. Né? E a gente tem que ouvir. Né? E a gente tem que se permitir viver isto. Né? Então, o que eu trago hoje para refletirmos é exatamente isso. Né? Oi, Kazu, eu estou manifestando, né? E dando ouvido e validando o que a minha alma está me pedindo. Por exemplo, né? E não tem nada a ver com coisa mística, hein, gente? Por exemplo, dentro de uma relação. Então, meu convite é silencie você qualquer relação. Estou falando relação afetiva só. Relação de mãe e de filho, relação homem-mulher, mulher e mulher, né? Relação de trabalho. Então, como eu estou me relacionando ali? Então, por exemplo, silencio e sinto. Como é que tá? O que minha alma tem para dizer? Né? Oi, Fernanda. Tudo bem, querida?
Como é que eu posso sentir e manifestar isso? Então, às vezes eu atendo muita gente com esse peito aqui, ó, tudo fechado, e dor, e uma angústia, uma coisa. Então, procura silenciar e passar aqui, ó, por você essa informação. Então, eu vou mentalizar uma relação. Sente como é que isso tá para você, como é que a sua alma tá se sentindo, você tá se sentindo viva? Você tá feliz? Você tá conseguindo manifestar quem você é de verdade? Você tá conseguindo ser ouvida, falar e ser ouvida? Você tá trocando? Você só tá dando, né? Você tem vontade de levantar da cama para ir trabalhar, por exemplo? Você está fazendo algo que te traga paixão e vida? Se internamente você fala, não, mas esse relacionamento é maravilhoso, é bom por isso, saia da mente. Não estou perguntando para sua mente, para o seu ego, estou perguntando para sua alma. Esse trabalho é bom, eu tenho estabilidade, eu ganho dinheiro. Não é isso que eu estou perguntando. Estou perguntando para a sua alma. Você sabe o que você veio fazer aqui no planeta? Você sabe qual é o dom, qual é o presente que você trouxe para compartilhar com todo mundo neste momento que nós estamos vivendo? Por isso que as pessoas estão tão angustiadas, tão desesperadas, porque agora é a hora. É a hora da gente descobrir isso, né? E através da nossa intuição, se a gente aprender a ouvir essa voz, nós vamos descobrir o que é que a gente está fazendo aqui. Eu estou atendendo muita gente que está vindo buscar esse propósito, né? Que está perdido, que está infeliz num relacionamento, ou que está infeliz num trabalho, ou que está doente, quer entender por que está doente, quer se curar. Então, é o momento de ativar esse modo acorda. É momento de despertar. É momento de usar o cerato. Deixa eu colocar aqui para vocês verem de novo. É momento de ouvir e acordar através da intuição. Deixa eu procurar minha cartinha que eu não sei onde eu coloquei o cerato, para vocês verem ele de novo. Então, não dá mais tempo de nós ficarmos passeando aqui, ou mesmo entrando nesses lugares de dúvida, né, de questionamento. E o mais engraçado é que eu tenho atendido pessoas que já fizeram inúmeros cursos. Eu não estou achando minha cartinha aqui, onde é que ele foi parar? Inúmeros cursos buscando respostas, e as respostas não vêm, né? Então, não está fora, e você não vai encontrar num curso, você não vai encontrar numa relação a resposta, você não vai encontrar lá fora, você vai encontrar aqui dentro. Então, o meu convite, além de você tomar o floral, se você sentir, que é o cerato. Oi, Gertrudes. Então, se você sentir de tomar o floral, tome para fortalecer a intuição. Isso aí, Gi, tome o floral para ativar a sua intuição e começar a ativar esse mestre interno e você fortalecer essa intuição, né? E medite, silencie. Não diga, não, isto não é para mim, isto é você, sim. O silêncio é você. O barulho não é você. Então, silencie sim. Pare de brigar com o mundo, pare de brigar com a vida, pare de brigar com a sua mente. Silencie e lembre de ativar este pontinho, ó. Então, você mentaliza neste lugar o azul índigo, você mentaliza esse terceiro olho abrindo, pedindo a abertura da terceira visão, para que você possa realmente se lembrar, né?
e começar a ouvir. Cazu falou, os cursos são somente ferramentas e não substitui o mergulho interior. Com certeza, porque o autoconhecimento ele também é uma fuga. Se a gente se vicia nisso, né, e você não quer olhar para isso, você vai fazendo curso, enche a cabeça de conhecimento, mas não consegue pôr na prática nenhum deles. Por quê? Porque quando você começa a pôr na prática e tem que aprofundar e tem que começar a se conectar com você, com a sua verdade, você, vou fazer mais um curso. Esse não deu certo. Preciso de mais conhecimento. Ainda não dá para eu fazer isso. Vou mais atrás de mais algum. E não tem fim. É um caminho que não tem fim. Então, para as pessoas que estão buscando isso, eu falo, vai fazer mais um curso. Eu falo, não. Vamos usar. Agora o momento é de parar e usar o que a gente já tem. Usar as ferramentas que a gente já tem. E a mais importante, já veio de fábrica, que é a intuição. Ela já vem de fábrica, já está aí. Só que ela está dormindo. Na maior parte das pessoas, ela está adormecida. Como um músculo que você não usa. Não tem quando você vai fazer academia, depois de muito tempo que você não faz, você trabalha músculos que você tem dor, você fala, cara, acho que eu nem sabia que eu tinha esse músculo, que está doendo tanto. Faz tanto tempo que eu não trabalho, está tudo flácido, está tudo... Você nem sabe que existe. Então a intuição é um prestar atenção. A gente pode usar as flores para ajudar, a meditação para ajudar, mas todos os dias ela fala com você. Todos os dias e a todo momento. Mas você não presta atenção. Então, se conecta com você, volta para dentro, vai para a natureza, conecta com o seu ventre, com o seu coração, para que você possa começar a validar, né? A nutrir-se de vida. Então, a intuição, ela é nutrida pela vida, pelo olhar. Então eu olho para a minha intuição, eu tenho intuição sim. Não é uma coisa que é só para gente mística, não é uma coisa que é só para gente espiritualizada, não. É para todo mundo. E os novos humanos, e os humanos da nova era, todos têm que estar com a intuição aguçada, todos. Já vai ser um mecanismo que, se a gente não tiver ativado, a gente não vai conseguir viver esse momento. Não vai viver esse momento. A gente vai ficar sofrendo. Então, o acordar dessa intuição é uma das maneiras da gente diminuir a dor e o sofrimento nesse momento. Porque quando eu fico com isso atento, quando eu estou atento, a minha alma vai me mostrar o melhor caminho. A minha alma vai me mostrar o melhor lugar onde eu devo estar, a melhor leitura, a melhor música, o melhor momento para silenciar, o melhor momento para dormir, o melhor alimento que eu devo comer, a melhor relação, né? Então, prestem atenção. Isso não é brincadeira. Isso é um chamado da alma. Isso é um chamado que todos nós estamos tendo. Tem pessoas que começam a acordar de madrugada e falam para mim, Pétula, eu tô com insônia. Acordo todo dia às 3, 4 horas da manhã. Todo dia. Eu acordo esse horário e não consigo dormir mais. Tô com insônia, vou tomar um remédio para dormir. Não. Se você está acordando de madrugada, se você está acordando entre as 3 e as 5 da manhã, está acordando no mesmo horário sempre, é porque a tua alma está pedindo silêncio. A tua alma está pedindo conexão. Então, senta e silencia. Não fica lá no celular. Não fica lá matutando, preocupada. Para. Não acho que tem um problema com você. Né? Cláudia deu risada, né? Não acho que tem um problema com você. Pega um papel, uma caneta, deixa ali do lado. Se você sentir, escreve. Se você sentir, desenha. Mas silencia. Fica ali quietinha. Fica ali quietinho. Fica só ouvindo. Porque é o momento onde a nossa intuição, ela fala mais rápido e melhor, né? Isso é verdade. Ela é fantástico, por quê? Porque a gente consegue, naquele momento da madrugada, onde está todo mundo dormindo, a gente consegue ter
no silêncio. Tem gente que acorda e fica com medo. Ai, meu Deus, por que eu tô acordando de madrugada? Tá tudo tão quieto. Tem medo do silêncio. Então, fica quietinho. Fica ali ouvindo. Ouve a sua voz interior. Ouve aquele barulhinho do coração. Ouve a sua respiração. Fica ali só quietinho, escutando. Descansa. Deixa sua mente parar de pensar um pouquinho e se conecta com a voz da alma. O momento chegou, né? O momento chegou. E é um momento muito lindo que nós estamos vivendo. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Se a gente conseguir transcender isso, os nossos medos, as nossas crenças, e se conectar com esse poder do despertar que nós estamos tendo agora, gente, os milagres estão acontecendo, né? Muitos estão sendo chamados para voltar para o plano espiritual, sim, né? O vírus é um motivo apenas. Tem muitos planetas que, para passar por esse momento de transição, passam por catástrofes físicas e climáticas e da natureza. Nós estamos passando por uma pandemia. Eu sempre falo dos 2 lugares onde a gente pode estar, enfermeiro ou enfermo. Aí você escolhe. Escute a voz da sua intuição. Você quer continuar doente? Você quer continuar se queixando, se lamentando? Ou você vai arregaçar suas mangas e vai ajudar nesse momento do planeta, né? Então, não percam tempo, né? Não percam a oportunidade. A sua intuição está aí com você, disponível, pronta. Né? Amanhã tem um texto que eu vou postar para vocês sobre isso, falar um pouquinho mais sobre essa flor. Eu vou postar também um mantra para ajudar. Mas o melhor lugar, o melhor caminho é o silêncio. E a validação, eu acreditar e não achar que é uma coisa louca da cabeça. Então, a partir de hoje, se aproprie da sua intuição. Olhe para ela, feche um pouquinho os seus olhos e olhe para um ser que aparece na sua frente, né? Veja como que você está vestido, como você está vestida, né? Se tem algum manto, se tem algum tipo de vestimenta, se é um guerreiro, se é um sábio, se é uma mulher, se é um homem, se é um feiticeiro, uma feiticeira. Comece a deixar essa sua intuição se manifestar através desse velho sábio, essa velha sábia que está dentro de você. Então faça esse exercício à noite quietinha e quietinho no seu quarto. Permita-se ver, né? Olhar para esse sábio interno, como é que ele se manifesta. Esse é seu grande guia, é sua grande guia que vai te levar para todos os lugares onde você precisa ir, conhecer tudo o que você precisa conhecer, com muito amor, com muita gratidão. Agradeça a esse ser que está junto com você, que é a sua intuição, que é a voz da sua alma, é como você está se vendo, né? Mentalize essa luz no centro dos seus olhos, aqui bem entre as sobrancelhas, uma luz azul índigo bem escura, né? Permita-se se conectar com essa terceira visão, com a sua sabedoria ancestral que habita dentro de você. Permita-se ir adiante agora munida e munido desse dom, acordado e desperto. E todos os dias converse com ele, com a sua intuição, com seu velho sábio, sua velha sábia. Diga, eu ouço você, eu confio em você, a minha alma sabe. E assim
você pode seguir a sua jornada, pode seguir o seu caminho de uma forma mais leve, de uma forma mais confiante, sem precisar ficar esperando que o outro te guie, esperando a resposta que vem do outro, porque aí você não precisa mais. Você pode até ouvir, mas você não vai deixar e não vai tomar aquilo como uma verdade. E antes da gente acabar, eu vou tirar uma outra cartinha de flor pra gente ver. Cazu escreveu, disparou a frontal agora ressoando, isso mesmo. E você pode diariamente fazer esse movimento de visualizar o seu mestre interno, visualizar a sua sábia, o seu mestre interno, fortalecendo, mentalizando exatamente o seu ponto do terceiro olho, com essa luz azul, e pedindo que ele se manifeste, né? E você vai começar a prestar mais atenção a partir de hoje. Eu tirei uma carta muito linda para terminar aqui nessa live de hoje, que é o Paine. Olha que lindo, essa menininha olhando para toda a imensidão. E o Paine, ele fala de auto-amor, de autocompaixão, de autovalidação e de merecimento. Então, quando eu começo a confiar em mim, na minha voz interna, no meu mestre interno, eu começo a me valorizar, me amar mais e me abrir para receber tudo de melhor que o universo tem para me dar e para ocupar o meu lugar no mundo, sem culpa, sem autoexigência, sem medo, porque eu confio em mim, eu confio em quem eu sou, eu confio no que eu vim fazer, eu confio no que eu sei. Isso é maravilhoso, isso é uma sensação de pertencimento, isso é uma sensação de amorosidade, é uma sensação de plenitude muito grande, muito grande. E isso pode ser conquistado dia após dia. Isso é um ato de auto-amor que você vai fazer com você todos os dias. Quando você confia no que vem de você, você começa a tomar o seu poder de volta, que você deixou na mão dos outros. Você começa a recolher os seus pedacinhos e começa a dizer: eu sei o que é melhor para mim. Agora eu sei. Eu dou conta. Começa a ficar feliz, inclusive com a sua solitude. Sai da solidão. Então, a gente está encerrando. Eu queria agradecer muito, 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 muito por todos que estiveram e estão ainda aqui. Os que não puderam vão assistir depois. Agradecer muito, muito, muito pela energia de vocês, pela atenção, pela boa vontade, pelo tempo e pela vontade de ser melhor, né? Pela vontade de expandir a intuição, de manifestar o propósito de alma aqui no planeta e de poder ajudar, né, a todos que aqui estiveram conosco, estão ainda aqui conosco a caminho. Eu agradeço muito, muito, muito. Obrigada, Júlia, obrigada, Cazu, obrigada, Grazi, Maria, linda, Cláudia. Obrigada, viu? Não se esqueçam que amanhã no blog vai estar o texto sobre o Cerato. Obrigada, Juliana. Vai estar o texto sobre o Cerato, que é o floral, vai ter um pouquinho eu falando sobre isso, sobre tudo que a gente conversou hoje, para que vocês possam estar acordando essa intuição, tá bom? Amo vocês. Obrigada, Maria. Logo nos vemos.